Em Brasília, 19h13. Em Assis também, 19h13. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português livre para falar nesta quarta-feira, meio de semana já. Quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. Quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. O tempo passa, torcida brasileira. Já são 101 dias do ano de 2024. Faltando 265 dias para a posse dos prefeitos e vereadores, que serão eleitos daqui 180 dias. Daqui 180 dias, a essa hora, nós já saberemos quem será o prefeito de Assis, o vice-prefeito e os 15 vereadores eleitos. Daqui 180 dias, exatamente 6 meses. E hoje, completando 410 dias da ocupação nas terras prometidas do residencial Aprumar. Como é que a pessoa... Eu estava pensando outro dia, falar, mas por que até quando você vai ficar falando que falta ou faz tanto tempo que esse povo está lá? Eu fico imaginando quando você faz uma promessa e aí quando a pessoa que você prometeu não te cobra, você esquece a promessa, né? Se você for lembrar, tantas promessas que foram feitas, e não precisa ser apenas no campo político, não. Aquela promessa, olha, se não sei quem acontecer isso, eu vou dar isso para você. Ou se não sei o que, eu vou te pagar isso. Qualquer promessa. Olha, dependendo do resultado, eu vou ficar tanto tempo sem comer não sei o quê, sem beber não sei o quê. E aí as pessoas prometem, porque a promessa saiu da boca para... Ninguém é obrigado a prometer nada, né? Ninguém é obrigado a prometer absolutamente nada. Mas depois que prometeu, tem que cumprir. Mas tem um detalhe, né? Se aquele que recebeu a promessa não cobrar quem prometeu vai esquecer. E vai falar, não estou nem ligando, se para quem eu prometi não está lembrando, imagine eu. Então eu não vou cumprir essa promessa, não. Mas a gente está todo dia aqui cobrando na rádio cedo, e o prefeito não se manifesta. Absolutamente nada. Será que dorme com a consciência tranquila? Porque ele poderia dar uma satisfação, né? Olha, não posso, não dá, enfim, minimamente deveria... Você acredita que... Eu acabei de falar, são 410 dias. E nesses 410 dias, o prefeito não apareceu um dia lá, nas terras do residencial Aprumar. Não apareceu um dia. Nem para ir lá conversar, falar, olha, vocês estão agindo de maneira errada, seria melhor a gente conversar, vai lá no gabinete, vamos tomar um café. Mas não. E aí eu fico imaginando como é que a pessoa promete, não cumpre, estão cobrando, estão lá na terra, cobrando a presença deles lá na terra para cobrar o
prefeito que manda na Aprumar. Não me venha falar que o prefeito não manda na Aprumar, porque aí já é demais, né? Então, estão cobrando a Aprumar através do prefeito. Mas o prefeito nem aparece lá e não dá nenhuma satisfação. Então, promete, não cumpre, cobra-se e ele ignora. Na única manifestação que teve, inclusive, ele chamou as famílias de desocupadas. Essas mesmas famílias que ele chama de desocupadas, ele contou com o voto delas para ser eleito. Ele contou com o voto de milhares de famílias que queriam a casa própria para ser eleito. Foi eleito com o voto dessas famílias também, e depois de eleito, foi lá e fez o sorteio das casas que não existiam e não existem. Como é que você pode sortear alguma coisa que não existe? Isso não é ludibriar as pessoas, não é iludir as pessoas. Até não ter saído o financiamento, ele poderia alegar que o governo trancou, que faltou documento, que etc. Mas como é que faz um sorteio de algo que não existe? Como é que faz o sorteio de algo que não existe? Fez uma festa danada. Bom, enfim, isso já faz 7 anos, né, do sorteio. E 8 anos daquela fila na madrugada que milhares de pessoas foram lá para entregar documentos, para se habilitar. Daquelas 6.239 foram sorteadas e continua esperando até hoje. E o prefeito não dá satisfação nenhuma. Ignora. Quando não ignora, ataca, ofende as famílias a quem ele prometeu as casas. Como dizia meu amigo Augusto César, a banana está comendo macaco. Como dizia meu amigo Augusto César, a banana está comendo macaco. E agora parece que o povo, que já foi uma vez iludido com a promessa da casa, agora tem gente que, imagina-se, que está sendo iludida com a promessa da casa eterna. E não é o cemitério, agora é um crematório. Lançamento de pedra fundamental. Eu pensei que isso já tinha acabado. Mas, olha, pensei que isso já tinha acabado muito tempo atrás. Mas não é que existe ainda. Vai lá e constrói, na hora que terminar, inaugura. Lançamento de pedra fundamental. Aliás, se conseguir fazer, vai ser a única obra, né? Porque teve alguma construção, não só reforma, né? Eu vivo dizendo aqui, todo lugar que eu vou, me fale uma escola que foi construída na atual administração. Bom, não precisa ser uma escola, uma sala de aula. Me fale um posto de saúde que foi construído. Ou uma sala de um posto de saúde. Só reforma, pintura e coloca placa e vamos fazer festa. Reformaram uma sala, uma casa, lá na Vila Xavier agora, para inaugurar o CAPES da D. Mas e o programa? Deixa eu só tirar esse gatinho que está aqui na janela, senão ele vai sumir. Ficar gatinho. Não vai ficar aí não. Pronto. Tirei o gatinho dali, que ele podia pular a janela. Então, fica aqui dentro, que é melhor para você e para mim também. Esse gatinho dá um trabalho. Isso porque tem uma proteção aqui, uma telinha aqui na janela, mas ele fica arranhando, uma hora ele rasga. O César está dizendo que a UPA está mega lotada agora. Eu vou tocar num assunto aqui que é um pouco até delicado, viu? Mas, enfim, como é que está escrito aí? Português livre para falar, não é? Está livre para falar, não é isso? A secretária da Saúde deixou o cargo no momento em que a cidade enfrenta um grave problema na área da saúde pública, que é o alto número dos casos de dengue.
alto número dos casos de dengue. E deixou no seu lugar um amigo meu, o Almir Martinez Moreno. Mas ele é muito bom no que faz nas finanças. Agora, na minha opinião, o gestor ou a gestora da saúde pública precisava e precisa, na minha opinião, ser alguém da área, que entenda de política de saúde. O Almir, repito, é uma pessoa que eu admiro pela sua seriedade na questão financeira, na sua questão contábil, na sua questão orçamentária, mas precisava mais. A cidade precisa, mesmo nesse final de mandato, de um secretário ou de uma secretária que seja ligada à área da saúde, que conheça os meandros da saúde. O funcionamento da UPA, embora seja responsabilidade da FEMA, mas a supervisão é da Prefeitura Municipal de Assis. Eu vou tentar abrir aqui para saber se eu tenho ou se já foi publicado o número de casos de dengue. Eles estavam publicando e, de repente, pararam de publicar os casos de Covid-19. E os casos de dengue, eu vou ver se estão atualizando. Boletim da dengue. Vamos ver a última atualização ontem, 9/4. 9/4. Número de casos positivos em Assis. No dia 4 de janeiro, eram 16 casos. Hoje, são 1.693 casos positivos. 1.693 casos positivos. Em um mês, no dia 12 de março, era 1.060. E agora, um mês praticamente depois, 1.693, ou seja, 700 casos. E eu vi uma reportagem do Ministério da Saúde falando que os números de casos de dengue começariam a diminuir. No entanto, não é isso que a gente está vendo aqui. Não é isso que a gente está vendo aqui. Talvez porque pelo número de casos que aguardam resultado. Por exemplo, no dia 2 de abril, 260 aguardavam a confirmação do exame, se era dengue ou não. Agora, são 97 que estão aguardando. Repito, olha, 1.693 casos positivos e 499 negativos. Não temos o registro de óbitos, felizmente, pela informação, embora a gente tenha alguns casos suspeitos. Mas oficialmente esse é o número. Ontem, dia 9, divulgado o boletim, assistem 1.693 casos positivos de dengue e batemos em 499 casos negativos da dengue. E é um momento que a secretária deixou o cargo para ser candidata a prefeita. E quero arriscar dizer que não por vontade própria. Pelo menos, eu nunca imaginei que ela tivesse vontade ou interesse de ser candidata a prefeita. Me parece mais uma imposição, mais do que uma indicação, né? Uma imposição do prefeito, que, aliás, disse ter feito algumas sondagens de intenção de voto e que o nome da secretária da Saúde, segundo ele, aparecia entre as com mais chances de vencer a eleição. E ele está apostando todas as fichas no seu nome. Mas, no momento em que ela deixa a saúde,
a saúde enfrenta uma grave crise, principalmente pelo aumento dos casos de dengue. E não é apenas na UPA. Os hospitais particulares também têm um grande número de casos. As unidades básicas de saúde também têm um grande número de casos. E agora a conta vai para quem mexe com a conta, que é o Almir, que mexe com os números. Então, na minha opinião, ela deveria ter, e ela que deve ter indicado o Almir, obviamente, na minha opinião, ela, quando saiu, ela deveria ter indicado uma técnica ou um técnico na área da saúde. Mas a opção é dela, foi ela quem escolheu. A Benê, que é presidente do Conselho de Saúde, está dizendo o seguinte: tem muita coisa que eu posso dizer com segurança. Tem muita gente na área da saúde que não entende nada de SUS. E lindos discursos. A saúde está cheia. Precisamos de pessoas responsáveis e que não fique só fazendo pose para foto. Concordo. E o gatinho voltou aqui. Gatinho, não bate. Dá licença, gatinho. Vai para lá. Tem que pedir licença para o gatinho, porque senão ele vai subir na janela novamente. Vai para lá, gatinho, pode ir para lá. Concordo plenamente com o que a Benê escreveu. Tem muita gente que gosta de tirar fotografia, né? Muita gente que gosta de tirar fotografia, se perfumar, se pentear e tirar fotografia, mas de saúde pública pouco entende. E nós precisamos de pessoas que vistam a camisa da saúde pública. E principalmente na promoção da saúde. Não é apenas resolver o problema da UPA, não é apenas resolver o problema das unidades básicas de saúde, a falta de médico, a falta de medicamento, mas principalmente com campanhas de conscientização para que a população tenha o hábito de procurar o médico mesmo quando não está sentindo nada. Para fazer um exame, para fazer uma bateria de exames. Porque muita gente, a grande maioria, procura o médico quando está doente ou quando sente algo diferente no seu organismo, e às vezes é tarde demais. Eu me lembro das vezes, algumas das vezes que eu fui em posto de saúde, aí cheguei à médica ou o médico, não vou dizer o nome, mas geralmente isso acontece. O que está acontecendo, português? O que você está sentindo? Não estou sentindo nada. Mas então o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui porque eu quero fazer exames. Exame de sangue, para saber se está tudo controlado. E também para fazer um encaminhamento para oftalmo, para ver como é que está a minha visão, se precisa trocar as lentes, o grau das lentes de meu óculos, enfim. Mas as pessoas não têm esse hábito, né? A maioria vai. É por isso que também tem muita reclamação, né? A pessoa, quando ela está sentindo uma dor, ela vai no posto de saúde. Aí, como ela está sentindo uma dor, ela quer ser atendida, porque ela está sentindo uma dor. Não é uma dor grave, não é uma dor aguda, mas ela quer sentir. Aí, ela chega no médico ou no posto de saúde, eu queria agendar um clínico geral. Aí, ontem mesmo me mandaram uma mensagem que você vai no posto de saúde na Vila Fiuza, vai marcar um clínico geral só no final de maio. Aí o clínico geral vai perguntar, na verdade é uma entrevista, né? Se a gente for levar a sério, a primeira consulta do clínico geral geralmente é uma entrevista. O que está acontecendo? Olha, está doendo aqui, olha, então para isso eu vou pedir um exame. Às vezes o médico já detecta e fala, olha, você toma isso, toma aquilo, mas na maioria das vezes, olha, nós vamos pedir exames ou vamos encaminhar você para o especialista. E aí é que começa a demora mesmo. E muita gente para no meio do caminho, né? Muita gente para no meio do caminho. Mas que não para? Muitas vezes é porque para de doer. Aí não vai mais. Quantos casos a gente sabe de pessoas que sentem uma dor, vai no médico, passa no clínico geral, o clínico encaminha para o especialista, aí para de doer, não vai mais para o especialista. O especialista com certeza ia pedir um exame,
ia apalpar, ia apertar, coisa que está difícil ultimamente, né? Porque médico, na maioria das vezes, agora só quer exame. Vamos fazer exame, que demora para chegar também. Depois vê o exame, aí manda para o especialista até atender você. Muita gente para no meio do caminho. Ou por livre e espontânea vontade, porque desiste, falar, melhorou mesmo, não vou mais no médico. Ou porque morre. Quantos casos a gente conhece de pessoas que vão na unidade básica de saúde, demora, passa pelo clínico, o clínico pede para fazer exame, chega os exames, o exame aponta lá um problema, olha, vou encaminhar você para o especialista. Até encaminhar e até ser atendido, muita gente morre no meio do caminho. Muita gente morre no meio do caminho. Aliás, outro dia eu vi, e fui até questionar lá na Secretaria da Saúde, tempos atrás, falaram a quantidade de pessoas que marcam o médico e não vão. Eu falei, mas vocês foram tentar descobrir por que as pessoas não voltaram no médico? Elas não voltaram porque melhoraram ou acham que melhoraram? Ou elas não voltaram porque elas morreram? Então, o administrador público tem uma mania de colocar a culpa sempre no povo. Não é verdade? Sempre é o povo que é culpado. A dengue, todo mundo fala, o povo é culpado. O povo deixa lá o pneu, deixa lá a lata, e aí enche d'água, e vem um mosquito. Tá bom, eu sei que muita gente faz isso, não tem consciência. Mas e o dever do Estado, o dever do poder público de cuidar das pessoas que têm dengue, por exemplo? Quantas vezes eu já recebi moradores ali do Parque das Acácias cobrando para fazer um fumacê ou dar uma satisfação? Vai alguém lá e fala, olha, o fumacê não vai resolver, ou o fumacê a gente não tem a fumaça. Explica alguma coisa. Mas o povo lá fica com dengue, com medo e sem informação. Não vai ninguém nada. Mas logo, logo vai aparecer, né? Na época da campanha vai aparecer, olha, está tudo bem por aqui, estamos aqui com a nossa candidata. Aí aparece. Aí aparece. Mas quando o povo está precisando, não aparece. E quando o povo precisa ir no médico, aí o que acontece? Vai no posto de saúde e não consegue. Você não sabe se é gripe, se é dengue, vai bater lá na UPA. E é por isso que a UPA está lotada desse jeito, como acabou escrevendo aqui o César. A Cristina está dizendo, ué, mas vai ter um crematório justamente para cremar os pacientes que morrem esperando o médico, exames, internação. A Genequine está dizendo aqui, eu estou sentindo dor agora, não é no final do mês que vem. É o que eu estou dizendo. As pessoas sentem uma dor, mas não é caso de UPA. É um incômodo, na verdade, né? Vira e mexe, a gente vai aprendendo a conhecer nosso organismo, minimamente, né? Então, você sabe quando dá um incômodo, aí você fica preocupado. Aí, vou procurar um médico, né, para fazer um exame. Aí você vai bater no posto de saúde, olha, eu estou sentindo assim, assim, não, você tem que passar primeiro pelo clínico geral, depois o clínico geral vai te pesquisar, vai te entrevistar, e conforme for, ele vai te mandar fazer exame ou vai mandar você para o especialista. Enquanto isso, a pessoa está lá, sentindo aquele incômodo. E o incômodo pode ir piorando, pode ir piorando, pode ir piorando, e não é atendido. Eu falo incômodo, mas às vezes é dor também. E aí não marca. Não marca. Ou marca para daqui 2, 3 meses. Tenta marcar uma consulta. Eu já contei isso aqui. Eu fui no final do ano passado, em outubro, marcaram para dezembro. Para eu passar num clínico geral, para o clínico geral mandar eu para o exame, para fazer exame de vista. Você tem que ir no clínico geral. Aí marcaram para o clínico geral faltando uma semana para o Natal. Eu cheguei lá faltando uma semana para o Natal. O médico não veio, agora só no final de janeiro. E eu estou aqui, ó. Nós já estamos em abril. E com o mesmo óculos, né?
Ou seja, e esse é um dos problemas, né? Esse é um dos problemas. Ou seja, é difícil. E vai continuar sendo difícil. Agora, o duro é você ter que ir com tantos problemas para a gente sobreviver ou viver com saúde. O prefeito está preocupado com pós-vida, com a morte, com o crematório. Isso, para mim, é um atestado que não consegue resolver os problemas do cemitério. Então, vamos fazer o seguinte: olha, vai dar muito problema, é problema de venda de túmulo, é problema de sumiço de placa, é furto de estátua de 200 quilos, é reclamação de escorpião, é reclamação de barata, é reclamação de sujeira. Então, vamos fazer o seguinte: vamos cremar todo mundo e acaba, não tem mais problema nenhum. Essa questão da cremação, se fizer uma pesquisa séria, eu sou capaz de apostar, não tenho nada para apostar, né? Mas eu sou capaz de apostar que mais de 90% da população não gostaria de ser cremada. E tem que ter uma vontade. E ela tem que ser... Eu falei ontem, cadê? Vou achar aqui de novo. Lá em Araraquara tem isso. Se ocorrida... Está aqui a lei. Se ocorrida... será cremado aquele que, em vida, houver demonstrado esse desejo de modo inequívoco por um instrumento público ou particular, exigindo, neste último caso, a intervenção de 3 testemunhas e o registro de documentos. Em se tratando de menor ou incapaz, pela apresentação de declaração de vontade dos pais, por um instrumento particular assinado por 3 testemunhas. Se ocorrida a morte natural, a família do morto assim o desejar, desde que em vida o falecido não haja feito declaração em contrário por uma das formas do inciso anterior, sendo legitimados ao requerimento o cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a linha sucessória reto-colateral até 2º grau, inclusive além da pessoa designada a tal fim em eventual testamento. É complicado. É complicado. Mas isso me parece que está tirando o foco, né? Vamos falar que nós vamos fazer um crematório e aí vamos desviar o assunto dos problemas que a gente está encontrando. A Cida está dizendo o crematório vai ser pago ou de graça? Se é público, é de graça, né? Mas sempre tem despesa. Não tem aquela música, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Eu vi uma entrevista hoje, aliás, a entrevista está aqui. Eu vou procurar ela, mas eu vi uma entrevista aqui no portal da prefeitura. No portal da prefeitura já publicaram aqui a lançamento da pedra fundamental do crematório. E eu vi uma entrevista do Fabiano falando exatamente sobre isso. Eu vou tentar achar aqui, está aqui. Prefeitura lança... esse negócio de pedra fundamental para mim é demais, viu? Pedra fundamental para mim é demais. Bom, amanhã dessa quarta-feira, a cidade de Assis deu um grande passo para o futuro. Eita, que maravilha! Com o lançamento da pedra fundamental do primeiro crematório municipal de todo o Oeste Paulista. Está localizado na rua Décio do Canto Neuber, sem número, em frente ao bairro Parque das Acácias. Segundo o prefeito, este sonho nasceu em 2021, durante os desafios da Covid. Não sei o quê, não sei o quê. Bom, isso é discurso só. O administrador do cemitério, Fabiano Cavalcante, afirmou que qualquer pessoa pode escolher cremar o seu ente querido. Abre aspas. Todos os que quiserem serão cremados. Porém, a cremação requer documentos diferentes dos necessários para um sepultamento. Enquanto no sepultamento a família providencia os documentos, na cremação é importante que a pessoa tenha deixado por escrito, você lembra que eu falei, né? O seu desejo de ser cremada.
Se não houver registro escrito, todos os familiares precisam concordar e assinar os documentos. Apesar dos procedimentos serem mais detalhados, todos terão acesso. Além disso, cremar será mais barato do que comprar um túmulo. Estamos até pensando em oferecer um crematório social para aqueles que não podem pagar. Então, se está pensando em fazer um crematório social para aqueles que não podem pagar, é porque os que estão pensando em fazer será pago. É mais barato do que o túmulo. Assim como fornecemos caixões, velórios e túmulos para quem precisa, também ofereceremos o serviço de cremação. Porém, nesses casos, também precisará de avaliação da Secretaria da Assistência Social. O secretário de Planejamento, Obras e Serviços, que é apontado como pré-candidato a vice-prefeito, o genro do prefeito, Fábio Nossak, disse o seguinte: a princípio, o crematório terá somente fornos para cremação, sem cerimônia de velório. Então, vai ver lá, por exemplo, lá na Prudenciana ou no centro funerário, e depois leva para lá e crema. Toca no forno e crema. Sem cerimônias de velórios que ocorrerão como de costume. Os corpos serão levados somente para a cremação. Estaremos prontos, preste atenção, para cremar de 6 a 10 pessoas por dia de toda a região. Em uma segunda etapa, teremos uma sala de cerimônia com... Segunda etapa, nem a primeira é certeza. Mas numa segunda etapa, teremos uma sala de cerimônia com várias opções de urnas e cerimônias. Ou seja, a prefeitura vai vender urna também, agora. Mas não é urna eleitoral, não, é caixão de defunto. Caixão, urna funerária e cerimônias. Também queremos criar um bosque nas proximidades para reduzir o impacto ambiental. A menos de 300 metros da onde estão dizendo que farão um bosque para reduzir o impacto ambiental na região, eles acabaram de derrubar mais de 30, 40 árvores para duplicar a Rua das Primaveras. A menos de 300 metros desse lugar. Que conversa fiada. O prefeito disse que no futuro planeta, no futuro, tem que avisar ele que faltam 265 dias para ele entregar a chave da prefeitura. Mas então ele diz que no futuro planeja construir um lugar para cremar animais de estimação. Por enquanto, só vamos cremar pessoas, mas depois queremos cremar também animais pequenos, como cães, gatos e pássaros. Muitas pessoas consideram importante cremar os seus animais de estimação e até fazem cerimônias especiais para eles. Hoje em dia, muitas famílias veem seus animais como parte da família. Alguns até querem enterrar seus animais junto com eles. Mas isso não é permitido aqui. Olha, é incrível, né? Tem hora que eu vou arrumar. Tem hora que dá vontade de colocar um nariz de palhaço. Tem hora que dá vontade de colocar um nariz de palhaço. A maneira como tratam a gente, como tratam o povo. O Júlio está lembrando aqui, em outras cidades, como eu falei aqui isso ontem, né? Em outras cidades, como Londrina, o crematório é bem afastado do centro. E aqui vai ser relativamente no centro, né? Eu até perguntei, teve um ouvinte ontem que falou: olha, eu vou para Londrina e eu vou especular para saber se tem que ter distância do centro da cidade, enfim. Bom, olha lá, o gato já está aqui de novo. Deixa eu tirar. Gatinho, dá licença. Vem para cá de novo. Opa! Oh, vem, desce. Tive que tirar o gatinho de novo dele. Tá louco para dar uma volta por aí, né? Mas ele só sai na guia, não posso ficar. Soltar ele aqui, eu acho que ele não volta mais.
Bom, tem hora que dá vontade de colocar um nariz de palhaço, né? Quando a gente lê umas coisas como se fosse o dono da cidade eternamente, né? Não, não, vamos fazer isso no futuro. Como assim no futuro? Daqui 265 dias vai entregar a chave. E a outra questão é, isso foi discutido com quem? Com a população? Com os representantes da população, que são os vereadores? Só tinha um vereador lá, o pastor Nivaldo. De 15, tinha um lá. Isso foi discutido na Câmara? O dinheiro para construir isso foi discutido na Câmara? O dinheiro para tentar conseguir uma licença ambiental? O próprio secretário falou num áudio, acho que no Assisite, num vídeo, que apresentou o pedido de licença ambiental na CETESB, mas tem que esperar. Veja o que aconteceu lá na Água da Porca, a dor de cabeça que deu, porque começou a mexer, não tinha licença ambiental, depois o Ministério Público interveio, e agora? O crematório está tudo de acordo com as normas, tudo de acordo com as regras, enfim, é o que temos, né? Em pleno abril de 2024, a 180 dias das eleições, o prefeito fazendo comício com lançamento de pedra fundamental de crematório municipal. Paulo César Tito ou Paulo Cuca, vamos ver o que o Paulo vai falar. Fala, Paulo! A partir de maio, está previsto que o governo de São Paulo começará a distribuir, através da rede SUS, os medicamentos com base de cannabis, com a maconha, gratuitamente na rede estadual de saúde. Então, todos aqueles que dependem desse tipo de medicamento, por favor, vão tomando as providências que tão logo a Anvisa faça a liberação, os remédios já vão aparecer nas prateleiras do SUS, para que você possa usá-lo, para que você precisa e possa usar esse tipo de medicamento à base da maconha. Então tá aí, a previsão é para 5 de maio começar essa distribuição. Então vamos providenciando já os documentos, procure uma rede de saúde, peça informação, para não ser surpreendido e depois ficar correndo, corra acima e morra abaixo e não conseguir a medicação. Obrigado, viu, Paulo? Essa também é outra novela. É igual outra novela. Hoje eu fui visitar uma amiga que tem um filho que enfrenta um problema grave de saúde há muito tempo. É um jovem, mas desde criança ele enfrenta um grave problema de saúde. Ele tem muita dificuldade de locomoção, problema na fala, enfim, é um problema bastante grave. Mas está lá lutando, inclusive estudando. E para ele estudar e para ele ser independente, a família até conseguiu comprar um carro para ele. Ele falou: não, eu consigo dirigir. E apesar das dificuldades, ele anda com andador, com muleta, etc. Mas ele consegue dirigir. E a família comprou um carro para ele. Um carro adaptado, automático, né? Porque ele não. Ele tem uma série de limitações. E a família comprou, então, um carro automático para ele. E aí a maioria se lembra que o governo, os deputados aprovaram uma lei que as pessoas portadoras de deficiência estariam isentas do pagamento de IPVA para casos como esse. Mas o governo voltou atrás. Mas tinha isenção e agora não tem. E a família não pagou. E agora está lá, 2 anos de IPVA atrasado. Só falta o carro ser apreendido, né? Por estar com a documentação irregular pela falta de pagamento. Mas quando era para ser pago, havia isenção. Depois voltaram atrás. E a família agora não consegue pagar retroativamente. E o menino precisa do carro. Ele está indo estudar, está fazendo faculdade, e ele tem a sua independência no carro, porque não precisa ninguém empurrar ele.
não precisa ninguém carregar ele. Então, ele sai logo cedo de casa, entra no carro com a sua muleta, com o seu andador, dirige o carro até a faculdade. Chegando na faculdade, ele tira o andador, tira a muleta e vai até a sala de aula. Está estudando desse jeito, está lutando com a vida. E a família não consegue. Aí falaram, mas português, a gente vai tentar. Aí vem assistente social, vê o carro aqui e fala, mas você tem um carrão bom, mas esse é o carro que ele se locomove. Aí não consegue o benefício, não consegue o BPC, o benefício da prestação continuada. Como esse mundo é injusto, né? Como tem burocracia. Pô, basta ver. É igual a história da prova de vida. Esses dias me procurou um filho de uma senhora, ela tem 90 e não sei quantos anos de idade, e o filho é cadeirante. E aí tinha que fazer a prova de vida, ou teria que buscar um documento no banco, etc. e tal. Aí ele falando assim, olha, português, você me ajuda, porque como é que eu vou fazer? A minha mãe está lá acamada, tem 90 e não sei quantos anos. Eu sou cadeirante, para entrar no banco é uma dificuldade. Aí fui conversar com um bancário, ele falou, olha, português, quando eu fazia isso, eu ia na casa da mulher. Chegava na casa da mulher, via lá, ela fazia lá a prova de vida. Mas quando falta humanidade, quando falta empatia, quando falta sensibilidade, aí impera a burocracia, que pratica essas injustiças na vida, que pratica essas injustiças. Você olha, você vê a situação do menino. O menino tem mais de 20 anos, não pesa 50 quilos, para você ter uma ideia. Ele tem uma deficiência, não tem cura, ele toma medicação continuadamente e está lá lutando com a vida, estudando, tentando ser alguém na vida, ser independente, e aí não consegue. Por essas dificuldades, como é a história do canabidiol. Ah, porque, mas esse negócio é de maconha. Está provado cientificamente que o canabidiol traz uma série de benefícios para alguns tipos de problemas de saúde. Alivia a dor, tem uma série de benefícios. Mas e a dificuldade para conseguir isso? E a dificuldade para conseguir isso? Então, a burocracia, o duro é que é para pobre, né? Porque o rico, mesmo tendo condições, ele contrata um advogado, vai ver a quantidade de ricos que recebe ajuda do governo com medicação de alto custo, que eles têm direito. Não estou dizendo que não tem direito. Não estou dizendo que não tem direito. Mas eles têm maior facilidade, maior acesso à justiça. Pega um advogado, vai lá, consegue no outro dia uma liminar e já está lá o remédio na mão. Mas o povo até achar um advogado, aí o advogado vai querer cobrar, ou senão você vai ter que ir lá na OAB, a OAB vai marcar um dia para você, e aí o advogado dativo ele tem uma série de outros processos, aí tem prazos para cumprir. Ou seja, é uma dificuldade, né? É uma dificuldade que o pobre, que o povo sempre enfrenta com essas burocracias, com leis que mais atrapalham do que ajudam. Um caso como esse deveria ser rapidamente resolvido, como o caso que eu falei do menino que está lá e não consegue nem pagar o IPVA do carro, que era uma isenção e agora estão cobrando. Só falta um policial qualquer dia apreender o carro, né? Pelo IPVA estar atrasado. É o que prevê a lei, inclusive. Mas eu tenho certeza que aí o policial vai ver a situação e vai falar, olha, você vai para casa, mas procura resolver essa situação. É triste, né? É triste. Por falar em direito, vamos trazer o professor Azevedo para saber qual é a sua dica de hoje. Seja bem-vindo, professor Azevedo. A partir de agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi, pessoal, tudo bem? Que ótimo! Se você quiser acompanhar as aulas ao vivo do professor, todas as terças, às 11 horas da manhã, no canal do YouTube do professor Azevedo, a gente conversa bastante a respeito do seu direito. Pô,
tocar em um assunto importante. Você sabe que a gente está passando muito tempo em smartphone e também nos computadores. E é claro, as lesões relacionadas a doenças associadas a movimentos repetitivos podem ser evitadas a partir de adoção de hábitos simples, como praticar exercícios físicos regularmente, manter uma vida saudável e respeitar os limites do seu corpo. Então você sabe que temos LER e DORT. O que seria LER e DORT? Lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Preste atenção aqui no professor. Manter as costas eretas e apoiadas no encosto da cadeira vai te ajudar bastante. Outro ponto importante, para evitar LER e DORT, que são as lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Pausas e alongamento a cada 60 minutos. Fundamental. Respeitar os limites do corpo, apoios ergonômicos para punhos e pés ao usar os computadores e também notebooks, monitor na altura dos olhos e praticar exercícios físicos regulares e manter uma vida saudável. Se você quiser participar, mandando a sua dúvida aqui para a programação, para a produção da rádio, só mandar um oi pra gente. O WhatsApp é o 18996068275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural, Azevedo Consultoria, Trabalhista, Rural, Previdenciária, Empresarial e Consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito bem, muito obrigado ao professor Azevedo. Faltando 1 minutinho para as 8 da noite. Ainda dá tempo daquela triste, mas necessária última informação. Nesta quarta-feira tivemos os sepultamentos do senhor Orlando Alves de Oliveira, de 80 anos de idade, e do nosso amigo Antônio Carlos Récia, de 72 anos de idade. E para amanhã, quinta-feira, já está programado para as 11 horas da manhã o sepultamento do nosso amigo ouvinte do programa Acorda Assis. Ele participava todos os dias e morreu sem ter, inclusive, um dos seus pedidos atendidos. Ele tinha uma sala de massagem ali na rua Visconde do Rio Branco, próximo à Avenida Marechal Deodoro, e desde que mudou o trânsito ali e ficou proibido estacionar do lado onde ele tinha a sua sala de massagens, ele cobrava uma alteração. Morreu sem ver o pedido atendido. Estou me referindo ao conhecido Pancho Massagista. Adilson Amarília, de 67 anos de idade. Ele está sendo velado na Sala 1 do Centro Funerário São Vicente e será sepultado amanhã, às 11 horas da manhã. Com essa triste, mas necessária última informação, concluímos mais um Português Livre para Falar. Um abraço, minha amiga. Um abraço, minha amiga. Até amanhã, às 6 horas da manhã, com o programa Acorda Assis. E amanhã, às 7 da noite, estaremos de volta com mais um Português Livre para Falar. Fala tchau, Floquinho. Fala tchau. Tchau, Floquinho. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo. Boa noite.